Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais Chibu de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês. E outras pessoas também podem interagir através das perguntas e respostas, isso é muito legal e muito importante. Para que tenham várias opiniões, vários posicionamentos sobre as questões que a gente aborda aqui. E também, pessoal, se quiser entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo. E se você for membro do nosso canal, o valor é bem pequenininho e ajuda bastante a gente, tá bom? Pessoal, a gente vai falar sobre motores elétricos marinizados e não marinizados, tá? E aí, para a gente falar sobre isso, que foi uma pergunta que veio pelas perguntas e respostas para mim, no vídeo da EMG, se eu não me engano. O último feedback que eu dei sobre Mincota mais EMG. Aí a gente vai precisar dividir em duas categorias, tá? Motores manuais e motores automatizados, tá? Ou seja, motor manual e motor com controle remoto, seja de pé, pedal ou controle remoto sem fio, tá? Então vamos lá. Motores elétricos marinizados e não marinizados manuais. Série branca e série preta, geralmente, né? Qual a diferença entre eles? Pessoal, basicamente, tá? Nesses motores, como eles não têm grandes partes de circuitos eletrônicos, na verdade, não elétricos, circuitos eletrônicos. Então, basicamente, a diferença deles entre um e outro é a cor e um anodo de sacrifício que fica no torpedo, tá? Torpedo, por exemplo, dos Marine Sports, dos Maruri, é um torpedo de metal, tá? Então, vai mudar a pintura, a preparação da pintura, segundo eles, tá? E também um anodo de sacrifício, tá? O que é um anodo de sacrifício? Como aquela é uma peça metálica e a água salgada, ela tem a tendência a corroer, né, as partes metálicas, é colocado um anodo de uma liga, se eu não me engano é chumbo e zinco, mas não vou cravar com certeza, tá? Em partes metálicas de motores. Você vê isso em motor de popa e você vê isso nessa peça nos motores elétricos. Então, como aquela peça é metálica, né? Então você tem lá um anodo de sacrifício que é de rosca, inclusive, na série branca dos Phantom e dos Phantoms e dos Maruris, que vai puxar, vamos dizer assim, a corrosão para si. Então por isso se chama anodo de sacrifício. Ele se sacrifica em detrimento do resto da parte metálica, né? E nesse caso, parte metálica nesses motores, torpedo e na grande maioria também a haste, tá? Então isso vai proteger um pouco mais contra a corrosão esse motor. Chibu, e na prática, quanto dura mais? Eu não vou saber te falar. Sinceramente, não vou saber te falar. Vou te falar o que eu tenho. Eu tenho um Phantom que eu usei por 4 ou 5 anos, preto, de água doce, e que ele apareceu alguns, sempre bem cuidado, lavado, pós-uso e tal. Apareceu alguns pontinhos de corrosão, mas coisas que depois de 4 anos, dei uma lixada, pintei com tinta vinílica, fundo vinílico preto, ficou show de bola, tá em uso ainda, tá? Provavelmente um branco marinizado teria uma duração talvez um pouco maior, não teria teria demorado mais para aparecer esse tipo de ferrugem, acredito eu, tá? Não tive o branco, então não consigo falar, tá? E aí nos outros motores eu acho que tudo é quase a mesma coisa, lembrando que os Mincota tem
torpedo em composite, alguns, haste em composite, que já não tem problema de corrosão, porque é plástico e carbono, ou plástico com carbono, ou às vezes só carbono, né? Então tá ali, e na verdade plástico também é uma cadeia de carbono, né? Então, beleza, resolvemos essa parte dos manuais. Aí a gente vai para os automatizados, que tem placas complexas de eletrônicas. Aí entra uma outra questão, tá? Que é a proteção contra a corrosão desses circuitos, pessoal, tá? Então, e aí também do corpo, tá? Vou falar em específico dos torpedos dos Mincota, porque esses eu conheço, eu recebi material de técnico deles. Os torpedos dos Mincotas são pintados de forma diferente, os pretos e os brancos, tá? O preto tem algumas camadas de proteção, o branco tem mais camadas de proteção. Então eles são várias pinturas, né, com materiais diferentes, com características diferentes, que vão formar uma camada mais robusta, tá? E mais estável e também mais durável, tá? De proteção desse torpedo. Então já começa com essa diferença, tá? Acredito que os outros de outras marcas também marinizados tenham ou deveriam ter esse tipo de proteção no torpedo. Aí a gente vai para a parte eletrônica, a parte de circuitos desses motores. Aí a gente vai vir com a linha de água salgada, a linha de água doce e a linha de água salgada. A linha de água doce, pô, você não tem aquela agressividade não só da água salgada quanto da maresia, né? Aquele vapor que também tem uma certa salinidade, né? Poxa, mas o vapor carrega o sal. Pessoal, quimicamente a gente sabe que se evaporar o sal vai ficar, mas acho que uma parte volatiliza assim. Por quê? A gente para o carro em frente à praia, a gente vai, na hora que a gente vai embora, o vidro tá todo melado. E é sal ali, né? Se pegar e experimentar, é sal ali. Então sim, volatiliza. Então aquele ambiente, aquele ar, aquele vapor, né, aquela umidade, ela carrega sal também. E aí, na água doce já não, né? Então na água doce, os motores em geral de água doce, de controle, eles têm um circuito protegido através de banhos e tal, mas é um circuito que eventualmente ele fica exposto. Por quê? Porque ele não tem esse problema de altíssima corrosão, ok? Por causa do ambiente onde ele trabalha. E aí você tem os marinizados que, por essa característica de corrosão pelo ambiente, né, de aumento da agressividade do ambiente, normalmente eles são que a gente chama de blindados. Ou seja, eles são envoltos em uma resina, um plástico, de uma forma integral. Eventualmente só os conectores ficam para fora, só que toda a parte de componente, trilha, circuito impresso, microprocessador, enfim, tudo fica dentro de um bloco de resina, ou de plástico, ou de alguma outra coisa. Por quê? Porque vai impedir que tenha contato com o ar, com a água, eventualmente, e principalmente com essa umidade agressiva, né? Contendo sal e tudo mais. É mais caro? É, porque você tem a questão de as proteções no corpo, no torpedo, que são mais complexas, e esse custo a mais de você fazer o circuito e depois ter que
criar uma cápsula nele, né? Tem que colocar, blindar ele, que a gente chama. Ah, Shibu, mas poxa, mas o água doce eu consigo eventualmente mandar para conserto, trocar um componente ou outro. Isso é uma verdade, tá, pessoal? Ainda que pensando que hoje em dia geralmente você tem troca de placas, né? Você vai trocar uma placa por outra. Mas, eventualmente, se tiver um técnico que tenha paciência, que vai olhar e vai trocar componente, no água doce isso seria possível. No de água salgada, esquece, porque ele já está blindado, não tem como você tirar aquela resina para fazer conserto, tá? Então essas são as diferenças. Shibu, você usaria o que para água doce? Eu usaria o de água doce para água doce. Posso usar o de água salgada para água doce? Pode, lógico, você vai estar mais protegido. Mas não sei se precisa, né? Shibu, posso usar o de água doce na água salgada? Pode, por conta e risco. Tá? Já vi muitas pessoas usando e usando por algum tempo. E não tendo problemas, e outras tendo problema precocemente, né? Problemas, e aí não cobertos por garantia, né? Porque isso aí vai chegar na garantia, no técnico, o técnico vai falar, ó, isso aqui foi usado na água salgada, tá na cara, tá tudo zinabrado, tal, não sei o que lá, enfim. Mas isso é sempre uma opção de cada um, tá? E infelizmente motores elétricos de controle estão em falta no mercado, então esse vídeo e motores elétricos manuais também de algumas marcas está em falta no mercado, então isso é um vídeo mais informativo aí para a galera que pergunta bastante aí sobre marinizado vale a pena ou não, qual a diferença. Tá aí um vídeo bem explicadinho para vocês. Beleza? Um abraço, até a próxima.